Bom dia, boa tarde, galerinha do segundo ano, a depender do horário que vocês estão assistindo a este vídeo. Hoje a nossa aula será apenas de português e vamos utilizar o livro de atividades, fichas de atividades, tá certo? Vamos começar com a página 25, para a gente poder dar sequência às nossas atividades. E aí na página 25, ele está dizendo o seguinte: palavras com uma sílaba são chamadas de monossílabas. Palavras com duas sílabas são chamadas de dissílabas. Palavras com três sílabas são chamadas de trissílabas. E palavras com quatro ou mais sílabas são chamadas de polissílabas. Ah, esqueci de falar. Nome completo, inicial maiúscula e a data que vocês estão assistindo ao vídeo. Não esqueçam. Então, como é que a gente sabe quantas sílabas vai ter uma palavrinha? Lembra que eu já falei com vocês um montão de vezes sobre isso? O que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos pronunciar a palavra, falar a palavra. E se a gente tiver a oportunidade de fazer isso em voz alta, faça, porque aí vai ficar mais fácil ainda de identificar. Como assim? Eu vou falar uma palavra e vou observar quantas vezes a minha boquinha vai abrir e fechar, para eu poder dizer essa palavra. Por exemplo, quando eu digo casa, quantas vezes a minha boca abre e fecha? Casa. Duas vezes. Aí eu consigo dizer uma vez só. Como? Casa. Não sai o som da palavra corretamente. Então a gente vai prestar atenção quantas vezes a boquinha abre e fecha para podermos falar aquela palavra. E essas quantidades de vezes que a boquinha abre e fecha vai determinar se a minha palavrinha tem uma sílaba, se ela tem duas, se tem três, se tem quatro ou mais, tá certo? Aí na primeira questão diz o seguinte: observe as palavras a seguir, pinte-as seguindo as instruções. Essas instruções é como se fosse uma legenda para nós seguirmos, do jeitinho que nós estamos aprendendo na disciplina de geografia, não é mesmo? Ó, a gente vai pintar de azul aquelas palavras que for monossílabas, uma sílaba, de verde, dissílaba, duas sílabas, de vermelho, trissílaba, três sílabas, e de amarelo, polissílaba, quatro ou mais sílabas. E aí vocês vão fazer essa técnica que a tia disse e vai pintar. Olha, quando eu digo, por exemplo, giz, quantas vezes eu abro e fecho a minha boca? Giz. Uma, né? Então ela é monossílaba. Vai pintar de azul, ok? Agora vamos para a página 26. Agora, organize corretamente as palavras do quadro a seguir. Como é que vocês vão fazer isso? Todas que vocês pintaram de azul são monossílaba, vocês vão escrever aqui. As que vocês consideraram de sílaba, vocês vão escrever aqui. Aquelas que vocês contaram e viu que tem três sílabas, vai escrever aqui. As palavras que tem quatro ou mais sílabas, vocês escrevem aqui em polissílabas. Só isso e mais nada. Terceira, agora escolha quatro palavras do exercício anterior e crie uma frase para cada uma delas. Você vai criar quatro frases, então, porque são quatro palavras que vocês vão escrever, tá certo? Por exemplo, a professora usa o giz. Eu utilizei giz. Escolha quatro e façam as frases. Agora vamos para a página 27. Vai colocar o nome completo, vai colocar a data que está assistindo ao vídeo. Leia um trecho do texto A Cigarra Doceira, de Solange Valadares. A cigarra doceira. Celina é uma cigarra que mora na cidade das macieiras. Lembram que são macieiras? A planta que dá origem à maçã. Numa casa de cimento no meio dos cipós. Celina é uma excelente doceira. Logo cedo, a cigarra voa para o alto da macieira para cantar, anunciando seu negócio. Ao entardecer, Celina coloca os doces numa cestinha e sai para vendê-los na cidade. Agora responda: qual é o nome da cigarra apresentada no texto? Vocês olham lá, se não conseguem lembrar, e escrevem. B. O que Celina faz para vender? Agora a segunda questão. Celina faz doces de 4 sabores diferentes. Encontre no caça-palavras o nome dos quatro sabores. Dicas:
Eles são escritos com C ou Si. Então, vocês vão encontrar os 4 sabores dos doces que ela faz para vender. Na 28, retire do texto todas as palavras em que a letra C tem o mesmo som da letra S. Vocês vão voltar no texto da Celina e vão verificar qual é que tem, ok? O som de S na escrita com C. Agora vamos para a quarta questão. Escreva na coluna adequada o nome de cada elemento representado nas imagens a seguir. A gente tem aqui, essas imagens que vocês vão me dizer o nome e vão dizer quais deles começa com C e quais começa com Si. Aliás, começa ou tem no meio do nome C ou Si, ok? Vamos lá. Agora na página 29. Nome completo, a data que está assistindo ao vídeo, inicial maiúscula, por favor. Primeira questão, desembaralhe as sílabas e descubra as palavras. Cada letrinha dessa tem uma palavra que você já conhece, só que as sílabas estão reviradas, estão fora de ordem, estão embaralhadas. Vocês vão descobrir cada palavrinha e vão escrever aí, só isso e mais nada. Na 29, aliás, na 30, segunda questão. Agora organize as palavras do exercício anterior na tabela a seguir. Nessa primeira aqui, nós vamos colocar todas as palavras que começam com que, que. E nessa outra aqui, roxinha, nós vamos colocar todas as palavras com que, que. Aliás, não são só que começam, palavras que começam e que tem no meio delas o que, o é e o que, o i. Que e que, tá certo? Terceira questão. Justifique o uso do que nas palavras do exercício anterior. Justificar é você dizer por que elas precisam ser escritas com que, ok? Agora a gente vai para a página 31. Nome completo, certo? E a data que vocês estão assistindo ao vídeo. Inicial maiúscula não pode esquecer. E aí a gente vê logo umas crianças que estão fardadas, então a gente já sabe que são alunos, e eles estão segurando um belíssimo cartaz, ok? Aí no cartaz diz assim, combater a dengue é dever de todos. Aliás, combater o mosquito da dengue é um dever de todos. Escolas e postos de saúde da comunidade rural paraense de Tracuateua decidiram unir esforços para combater o mosquito transmissor do Zika. Levaram o problema para as salas de aula e transformaram estudantes em agentes de mudança. Tia, o que é o mosquito da dengue? O que é a Zika? O mosquito da dengue, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Ele é um mosquitinho, um inseto, que ele transmite doenças. A dengue, e aí também vai ter o mosquito transmissor do Zika, que é uma outra doença. E o que a gente precisa fazer? Precisamos evitar deixar a água parada destampada, acumular água de chuva, por exemplo, em pneus, em vasilhas que estão lá abertas. Precisamos sempre trocar a água e cuidado, ele não fica em água suja, ele gosta de água limpinha também, tá certo? Então a gente tem que colocar o lixo no lixo, o lixo sempre fechado, tomar as nossas medidas para que não espalhe essas doenças. Aí embaixo está dizendo, Tracuateua é um dos municípios da Amazônia que participam do selo Unicef, certo? Município aprovado, uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no semiárido e na Amazônia Legal brasileira. Essas informações são verdadeiras e estão disponíveis nesse link que está aí. E agora a gente vai responder. Qual é o tema dessa campanha? O que é que está falando realmente essa campanha? B. O que as crianças usaram para falar a respeito do tema? C. Quais elementos foram utilizados no cartaz da campanha? Texto, desenho, infográficos. Vocês vão marcar aquilo que vocês acham e que identificaram, tá certo? E na página 32, segunda questão.
Você sabia que os canudos de plástico que usamos para tomar refrigerante, suco, etc., podem matar as tartarugas marinhas? Eu acho que vocês já sabiam, porque eu verifiquei, principalmente os alunos que já estudavam na nossa escola no ano passado, que vocês tiveram uma aula sobre isso e que a outra professora disse para vocês que estava proibido a gente utilizar canudos de plástico. É contra a lei agora, não podemos utilizar. A gente tem que comprar o nosso canudo de um outro material que não é de plástico mais e andar na nossa bolsinha. Toda vez que a gente for tomar um suco, uma água de coco, precisamos utilizar o nosso próprio canudo e não de plástico, porque ele está matando muitos animais, principalmente as tartarugas marinhas, tá certo? Quando jogamos no mar, eles podem prejudicar o meio ambiente. Pesquise a respeito, depois faça um cartaz para uma campanha de conscientização para o não uso dos canudos descartáveis. Campanhas de conscientização, conscientizar. Vocês vão levar as pessoas que vão ver o seu cartaz a pensar sobre as atitudes delas. Eles vão se conscientizar, eles vão pensar nos atos deles e não vão mais jogar os canudos ou qualquer outro tipo de plástico de todo jeito, em qualquer lugar. Porque lugar de lixo é no lixo e quando a gente joga o nosso lixo em qualquer lugar, prejudica o meio ambiente e prejudica a nossa saúde também. Por quê? Porque o lixo jogado nas ruas, por exemplo, são levados por chuvas, quando chovem, vão levar para bueiro, vai entupir o bueiro entupido não tem por onde a água escorrer da chuva e aí começa a alagar as casas. E aí a gente perde os nossos pertences, como móveis, pode também trazer doenças de animais que vivem nos bueiros, como ratos e outros insetos, e tudo isso é muito prejudicial para o meio ambiente, para os seres vivos, para os humanos, para todos os tipos de seres vivos. Então a gente precisa se conscientizar e conscientizar os outros. Capriche no cartaz, faça um desenho, coloquem frases curtas para que as pessoas, quando verem o cartaz de vocês, se conscientizem. Vocês não precisam fazer em cartolina, é para fazer nesse espaço que está aí, tá certo? Vocês podem pintar, podem usar o que vocês quiserem na criatividade de vocês, tá certo? Eu sei que vocês vão caprichar, porque todas as vezes que eu peço para vocês fazerem atividades que são assim, vocês arrasam nos desenhos, nas colagens, nas pinturas, e eu estou gostando muito do que vocês estão fazendo. E é o nosso papel, tanto criança quanto adulto, conscientizar uns aos outros. Qual é a primeira pessoa que a gente precisa conscientizar? O que é isso, tia? Qual é a primeira pessoa que a gente precisa levar a pensar mais no ambiente e nos seres vivos? Nós mesmos, né? A gente precisa primeiro nos conscientizar e depois conscientizar as outras pessoas. Como vocês podem fazer isso tão pequenininho? Aprendam, meus amores, que lugar de lixo é no lixo, ok? Porque um papelzinho de bala só não vai prejudicar o ambiente de uma forma geral, mas vocês são apenas uma pessoa, um ser humano. Na nossa sala a gente tem um pouco mais de 20 alunos, então são 20 papéis, aí já é uma outra quantidade, um outro volume. E se cada um fizer a sua parte, tá tudo certo, não vai ter lixo espalhado, não vai ter animais morrendo por causa da nossa falta de cuidado, da nossa falta de conscientização, e aí não vai prejudicar de forma alguma todas as pessoas e todos os elementos e seres que compõem o mundo e o planeta, não é isso? Então, façam primeiro a parte de vocês. Nada de lixo jogado em qualquer lugar. Lugar de lixo é no lixo. Se eu estou na rua, chupei uma bala e não tinha um lixeiro, guarde no bolso, guarde na mochila. E aí, quando chega em um local que tem um lixeiro, vocês vão lá e depositam o lixo no lixo. Eu sei que vocês são crianças educadas e conscientes, tá certo? Arrasem, como sempre. Qualquer dúvida, vocês podem mandar tanto no WhatsApp quanto nas nossas aulas online. Um beijo e até a próxima aula.